Olá pessoal, meu nome é Rosana, sou gerente comercial da LBX Construtora. Estão junto comigo aqui a Georgia Marini, nossa diretora de vendas. Olá, um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E também o Vitor Guirelli, nosso gerente de relacionamento. Olá, tudo bem? Que legal a gente estar aqui, tentar tirar algumas dúvidas aí que vão ser importantes para os nossos clientes aí. Exatamente. Hoje nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas, como o Vitor falou, mas também dar uma amplitude de informação para você que quer saber um pouquinho mais do mercado imobiliário. Estamos aqui com a Georgia. Fala pra gente, Georgia, quando o cliente chega na mesa, qual que é a principal dúvida, qual que é a dor que os nossos clientes sentem ali, que vocês sentem? Quero começar com vocês falando de um perfil de cliente, o investidor. Hoje é o meu maior desafio, conseguir mostrar para o investidor quais os benefícios de comprar um apartamento na planta já financiado com o banco. E eu tenho certeza que vocês dois vão conseguir me ajudar muito. Hoje, no final do dia aqui, terei fila de pessoas esperando para comprar apartamento na planta. Vitor, consegue me ajudar? Como que o investidor pode deixar o seu dinheiro guardado e estar comprando um apartamento financiado? Legal, George. Acho que é importante trazer aqui algumas explicações sobre o que a gente precisa entender do investidor. Acho que mais do que a posição de vendedor, nós, construtoras, seja imobiliárias ou corretores, a gente precisa entender o perfil desse investidor. Que é, por exemplo, como que ele trabalha esses investimentos dele, qual que é o prazo disso. Então, lá na ponta, vocês precisam, identificando qual que é o perfil dele, traçar uma estratégia de atendimento para ele. O perfil do investidor que nós recebemos muito hoje é o investidor que tem o dinheiro à vista. Ele vem ali, ele quer um desconto para comprar um apartamento à vista. E a gente faz os cálculos e mostra para ele que não é vantajoso. Mas ainda não estou conseguindo convencer ele. Tenho certeza que você vai ter aí dicas importantes para a gente conseguir fechar essas vendas. Legal, George. Eu acho que nós, como back-office da área comercial ali, a gente precisa entender o perfil desse investidor e como que está distribuído esses investimentos dele. Claro que quando a gente traz um investimento em um imóvel, a gente pode trazer uma diversificação do que ele já tem de produto financeiro hoje. Só que a partir do momento que ele faz o financiamento na planta e ele mantém-se o investimento dele, seja na corretora ou no banco que ele já tem relacionamento, ele vai continuar tendo essa rentabilidade no banco. E aqui, o que ele vai ter de juros, por exemplo, que ele fizer o financiamento, o próprio juros, a própria rentabilidade do investimento dele pode abater esses juros. Só que mais do que isso, Georgia, eu acho que é importante o investidor saber do poder de compra dele. A partir do momento que ele tem o recurso no banco com uma liquidez diária ou uma liquidez mais rápida, ele tem um poder de compra, porque geralmente esse perfil de investidor é o cara que não perde oportunidade. Então, se ele tiver uma outra oportunidade de uma outra aquisição, seja um empresário que quer ampliar a fábrica ou comprar um outro imóvel, ele tem um poder de compra ali. Então, o quanto é importante ele usar o recurso que ele tem, uma linha de crédito, por exemplo, para pegar um financiamento a taxas competitivas versus o que ele tem aplicado de recurso no banco. Eu acho que essa é a maneira legal de a gente estar abordando ele. Pontos também que nós destacamos muito, que depois eu vou pedir ajuda da Rosana também, sobre o financiamento, é que esse recurso, esse valor que ele vai financiar no banco, ele é congelado até ele receber as chaves. Então, o imóvel está valorizando e o saldo que ele assumiu com o banco, com a instituição financeira, ele fica congelado. Mas aí a gente volta ao mesmo problema, que eu vou pedir a ajuda da Rosana. Rosana, ele acha extremamente complicado assumir um financiamento bancário. Pode ser por experiências antigas, porém, nós, LBX, somos especialistas e você, que contribui muito para isso, consegue me ajudar com algumas dicas? Vamos lá. Mudou-se muito a questão do financiamento, questão de 2 anos para cá. Já é uma crescente, assim como todo processo ele sofre evolução, né? Isso positivamente. Pós-pandemia agilizou, né? Deu uma celeridade na forma das negociações serem de forma online, a documentação ser de forma facilitada. Primeira coisa que eu acredito que os clientes falam que é uma objeção para o financiamento, a demora nas aprovações, a demora para assinar o contrato de financiamento. E isso já é um mito para a gente, porque não existe mais. Antigamente o processo demorava de 40 a 60 dias, hoje está demorando aí 19 dias, 20 dias. Tem contrato, nós conseguimos fazer em 10 dias também.
Isso graças ao modelo digital, né? Além disso, um ponto que o cliente pondera muito é a questão da comprovação de renda. A comprovação de renda hoje, ela já está mais naturalizada para aquilo que o cliente já tem, né? Como o imposto de renda, prolabore para os clientes empresários e principalmente o Olerite, que está aí, né, o cliente que é registrado. Então, as formas de comprovação que hoje os bancos eles permeiam aí, que solicitam para os nossos clientes, são rendas que os clientes já possuem, têm em mão ou de fácil acesso para formalizar essa forma de comprovação de renda. E mais um detalhe, principalmente para o cliente investidor. Se ele compra, tem o poder de compra agora, adquire o financiamento, deixa esse valor aplicado, ele também pode resolver toda a documentação agora. Ou seja, sem precisar esperar o imóvel ficar pronto para que ele resolva a parte da documentação dele. Quando ele faz o financiamento, o imóvel já fica consolidado. Ele já assina a escritura pública dele, já está registrado. Entregou as chaves, é só pegar as chaves, mobiliar, fazer aquilo que realmente importa. Não precisa correr atrás de documentação, está resolvido. Então, é fácil e prático. Clientes que às vezes têm receio, também falta, Jorge, a ponta ali de uma pessoa especialista, alguém que entenda um pouco mais, que eu acredito que nós da LBX somos expert nisso, de poder explicar as melhores formas, de poder conduzir o cliente em todas as etapas para uma conclusão bem sucedida. É muito legal tá ressaltando isso, né, Rosana? Porque nós, na LBX, a gente faz todo esse processo para o cliente, né? O cliente não precisa se preocupar, ele vem e ele pergunta, tá, mas eu preciso ir aqui, eu preciso ir ali? Não, nós vamos resolver tudo isso para o investidor. Eles vai ter o conforto de estar tendo, então, uma rentabilidade com o dinheiro aplicado e também uma valorização com o apartamento que ele está comprando. Legal. O fluxo para os clientes que têm dúvida. Qual o fluxo, né? Qual que é a vida, a linha do tempo de um cliente no financiamento? O cliente ingressou no plantão de venda, se interessou pela unidade, ele pode providenciar aí a documentação. Documentação simples, pessoal, documentação de renda, comprovante de endereço, coisas muito simples. E menos de 24 horas, 3 horas ali você já tem o retorno da tua aprovação de crédito. Né? Essa aprovação de crédito, né, ela vem rápido e dá o poder de compra para o cliente. Ó, já estou aprovado e consigo X de valor de financiamento. Dentro disso, ele pode adquirir a unidade. Feita a aquisição dessa unidade, escolher a unidade, assina o contrato com a construtora, nós vamos para a segunda etapa, que é a vinculação da aprovação do cliente à unidade que ele escolheu. Né? Feito isso, ele vai assinar um formulário com a Caixa, questão também de 1 semana, isso é muito prático. Após efetuada essa assinatura, volta para a Caixa Econômica para a elaboração da minuta. Feito isso, o gerente vai chamar naturalmente o nosso cliente para conhecê-lo pessoalmente, né? Apesar de que todo o processo é digital, mas esse processo presencialmente é importante para o cliente te conhecer, para você conhecer também quem é o seu gerente de relacionamento e, enfim, após essa etapa final aí de entrevista com o gerente, você assina o teu contrato com a Caixa. Tudo isso gira em torno aí de, vamos colocar, vamos ser um pouco mais razoáveis aí, 20, 30 dias, né? Tem casos que nós conseguimos fazer isso muito antes, mas vamos colocar de 20 a 30 dias. Exceções aí, algum caso que foge um pouquinho da normalidade, mas no geral, 30 dias a gente consegue finalizar o teu processo de financiamento com o banco. Para os investidores que querem comprar um apartamento na planta, quais são as vantagens? Sim, eu acho que a primeira vantagem é simplesmente são preços mais acessíveis, né? A partir do momento que o investidor compra um apartamento na planta, ele tem o preço de lançamento, às vezes o preço de pré-lançamento, a tabela zero que a gente fala. Então, só dessa diferença entre um valor de mercado e o valor que ele está pagando, ele já tem uma rentabilidade legal. Além dos preços, a documentação, a taxa da documentação, ela é um valor inferior do que quando o imóvel está pronto. Porque quando o imóvel está pronto, você paga a documentação em cima do valor global do imóvel integral, na sua integralidade. Né? Quando está na planta, você paga normalmente sobre a fração ideal do terreno e da construção. Né? Vamos falar do imóvel que eu estou comprando na planta. A partir do momento que eu tenho essa opção, eu tenho a opção de escolher o imóvel que eu quero. Então, disponibilidade. Eu vou olhar qual que é a posição do sol, o andar que eu quero, o tipo de planta, se é 2 quartos, é suíte. E a hora que eu olho, por exemplo, para um imóvel pronto, é aquilo que eu tenho. Então, eu tenho uma melhor disponibilidade do que eu quero procurar, para se encaixar realmente no meu desejo de compra ali. Tá. Então, nós temos rentabilidade, temos ganho de investimento, né? A Rosana falou da documentação, disponibilidade e aonde que entra a segurança, Rosana? A segurança é o item principal. Isso porque a construtora ela consegue fornecer para os nossos clientes a garantia da entrega,
né? Isso dentro de um contrato SPE via incorporação registrado no cartório de registro de imóveis. E, além disso, o banco que assina o financiamento da construção, ele também é garantidor pela entrega das chaves. Então, só aí você tem 3 garantias institucionais para a entrega desse imóvel dentro do prazo estipulado. Por que investir em imóveis é um bom negócio? Primeiro a gente pode falar sobre segurança. E quando a gente fala de segurança a valorização do imóvel, ela independe de crise política, de crise econômica, de guerras, de desastres naturais. E a gente pode ver isso em outros ativos financeiros que eles têm uma alta volatilidade, que depende muito dessas informações. E os imóveis não. Os imóveis, eles não se desvalorizam, pelo contrário, eles se valorizam. Então é uma segurança do seu dinheiro. A valorização, acho que é super interessante também. O nosso momento de venda, que é principalmente nos lançamentos e imóveis na planta, tem um índice de valorização super acima do mercado. Uma outra questão é a questão de facilidade de compra, né? Quando a gente olha para a LBX, a gente vê muita facilidade de compra. E por que eu falo facilidade de compra? O cliente ele tem a opção de compra direta, compra à vista, compra financiada. Então, isso facilita muito para investir em imóveis. Então, assim, investir em imóveis é um bom negócio? Acredito que sim, principalmente por esses itens que traz segurança, traz rentabilidade do recurso do investidor e traz ali uma opção garantida para ele de valorização. Aproveitando esse gancho, você acredita que esse é o melhor momento para investir em imóvel? Cara, Rosana, assim, quando a gente fala em momento, o momento mesmo, o boom que teve, foi há 3, 4 anos atrás. Teve a pandemia. Com a pandemia, o governo ele teve que reduzir as taxas de juros. Sim. E aí, para um investimento de renda fixa padrão, não estava tão vantajoso. Então, o que aconteceu? O financiamento imobiliário, a taxa de juros chegou a 2% ao ano, a taxa básica de juros que é a Selic. Então, para o investidor fazer um financiamento, ficou muito acessível, ficou muito interessante. Então, assim, qual foi o melhor momento? Confesso, foi há 3, 4 anos atrás. Só que isso já passou. Os imóveis que foram adquiridos e comprados lá, hoje, ou foram entregues ou estão sendo entregues. O segundo melhor momento é hoje. Por que é hoje? O imóvel ele se valoriza ao longo do tempo. Você não perde dinheiro. Vitor, a gente fala muito para o cliente que o melhor momento foi ontem. Porque hoje ele já é o segundo momento. Porque se ele não comprar agora, ele vai perder a oportunidade de novo. A gente vê muito essa questão, né? Que o mercado teve esse ganho maior que as pessoas se acostumaram. Só que hoje, na ponta, atendendo o cliente, a gente vê muito a demanda. Se a gente pegar aqui em Maringá, a demanda por locação, muitas pessoas vêm de fora e o investidor, o cliente final, vem ali comprar um apartamento conosco, daí não vou comprar agora porque não estou seguro, o que vai acontecer? Ele volta no mês seguinte. No mês seguinte, ele não encontra mais a unidade que ele queria, os imóveis já começaram a ter esse reajuste, então a gente sempre brinca, o melhor dia foi ontem ainda, porque hoje pode ser que não tenha o que você olhou ontem. E ainda tem uma frase que fala, né? Quem chega primeiro bebe da água limpa. Então acho que isso é muito importante para o nosso segmento, né? O investidor, o cliente que está ali e ele vê a oportunidade. Se ele deixar para o outro dia, pode ser que ele não tenha a unidade dele. Pode ser que ele não tenha a disponibilidade que ele queria tanto. Exatamente. E hoje nós temos um portfólio tão rico de opções para o cliente comprar conosco, né? Seja através de financiamento bancário, seja através de aquisição direto com a construtora, à vista, parcelado direto com a construtora. Então, assim, abriu o leque de uma forma muito ampla, né, para esse mercado. Então, o cliente ele só não vai comprar se ele não quiser ou se ele deixar de aproveitar esse momento. Quando o cliente chega também na central de vendas, ele pergunta quais as formas de pagamento. A gente devolve a pergunta. Como você deseja pagar? É um diferencial da LBX Construtora, as inúmeras formas de estar fazendo essa aquisição. E, claro, o nosso grande diferencial é financiamento bancário, porque hoje, para uma construtora estar conseguindo fazer financiamento na planta, ela tem que ter inúmeros diferenciais. Por quê? A documentação. Eu já ouvi de construtor, fui tentar fazer o meu imóvel financiado na planta, terminei o prédio e não consegui toda a documentação. Então é um baita diferencial, um grande diferencial. Jorge, aí eu acho que a Rosana pode até ajudar a gente com uma questão, né? Quando a gente fala do financiamento via instituição bancária, financeira ali,
Os nossos empreendimentos, a gente utiliza esses recursos financeiros, né? E isso para o cliente, qual que é a vantagem para ele de estar fazendo a compra de um apartamento, de uma unidade, no qual nós, construtoras, incorporadoras, a gente fez também um financiamento via instituição financeira? Primeiro, a construtora ela já é garantidora desse imóvel, mas a partir do momento quando tem o crédito associativo, ou seja, o banco assina embaixo nessa obra, o banco também se torna o garantidor dessa obra. Ou seja, para o cliente, ele tem a certeza absoluta que esse imóvel vai ser entregue. Qual a validação mais importante que o cliente precisa fazer para estar comprando um imóvel financiado na planta? Sem sombra de dúvida, verificar se esse imóvel está incorporado. A vida do empreendimento, ele só nasce a partir do momento que ele está registrado em incorporação no cartório de registro de imóveis. Ponto. Para ele existir, precisa estar incorporado. Vitor, e investir em imóveis com a finalidade de locação, Airbnb, é um bom negócio? Sim. E aí a gente pode até, por exemplo, ilustrar alguns artistas sertanejos. Tem vários vídeos no YouTube falando de artistas sertanejos, youtubers, apresentadores, que utilizam as suas rendas para comprar e colocar o imóvel para alocar, né? E por que a gente fala isso? Novamente, existe uma valorização ativa desse imóvel ao longo do tempo. Ele tem a oportunidade de ter renda passiva e às vezes, se ele, por exemplo, fez um financiamento via instituição financeira, por vezes a parcela desse financiamento dele está muito próxima ou é igual à parcela, ao valor que ele recebe de locação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em alavancagem patrimonial, o próprio inquilino dele está pagando a parcela de financiamento. Então, sim, Rosana, um excelente negócio como investimento. Ô Vitor, e trazendo para a nossa realidade hoje aqui no Paraná, qual é a estimativa de rentabilidade de locação? Georgia, depende. Isso aí são várias informações que eu acho que a gente precisa considerar, né? E aí o perfil do empreendimento, a região que ele está localizado, a expectativa de valorização dessa região, da cidade, enfim, são algumas informações que a gente precisa ter e entender para ter essa estimativa. Mas vamos lá, pesquisas apontam que tanto o interior do Paraná como o interior de São Paulo, que é onde a gente trabalha de forma estratégica, a média de locação está de 0,4% a 0,7% do valor investido no imóvel, né? Então, assim, essa seria o valor mais ou menos de locação que a pessoa teria. Eu recebo bastante cliente em busca disso. E a gente trabalhamos em várias cidades, né? A gente tem bastante, tá? Os clientes relatam muito empreendimentos que estão próximos da entrega, a região já está suportando aquele aluguel que ele esperava. Quando ele comprou 3 anos atrás, ele comprou financiado. E ele falou, eu acredito que eu vou ter que bancar no primeiro ano. E hoje, estamos chegando aí a 3 anos da entrega do empreendimento, o cliente super feliz porque a parcela do financiamento que ele fez já está menor do que o aluguel da região. E ele vai tirar esse 0,7 que você está falando. Jorge, aí a gente entra num outro assunto que é super interessante também, né? Quando a gente fala do financiamento. E aí também desburocratizando e desmistificando o financiamento. O que provavelmente você recebe lá de bloqueio das pessoas que vão financiar? Putz, mas eu vou financiar em 20 anos, vou financiar em 30 anos. Isso faz muito sentido com a locação, com o investidor que quer trazer para a locação. Por quê? Talvez no início, seja lá nos 2, 3, 5 primeiros anos, ele precisa fazer um complemento na parcela de financiamento versus aluguel. Só que depois disso, George, existe a inflação, no qual, dependendo da modalidade dele de financiamento, seja ele com parcelas fixas ou parcelas de modo decrescente, esse o valor. Então ele consegue se planejar financeiramente. Só que reajuste de aluguel e valorização do imóvel só vai aumentar. Salário mínimo só vai aumentar. Então isso, ao longo do tempo, vai existir tanto um equilíbrio como também uma vantagem no valor de locação versus o valor financiado. E é aí que a gente pode trazer a rentabilidade para o nosso investidor, para o nosso cliente. E bom lembrar também que quando ele fez esse imóvel, financiamento na planta, ele dispende de um valor bem menor. Que esse valor ficou rendendo aí os 3 anos e que esse primeiro aporte do primeiro ano faz totalmente parte de uma rentabilidade que ele ganhou e ele continua com o mesmo patrimônio. Aí eu vou trazer mais uma informação, e aí falando sobre inflação. Agora, 2024 fez 30 anos do Plano Real. E aí teve vários noticiários, saiu em várias mídias
falando quanto custava, por exemplo, uma cesta básica lá em 1994. Quanto que custa hoje uma cesta básica? Esse é o valor da inflação, do valor do dinheiro ao longo do tempo. Quando a gente leva isso para o financiamento, e aí a pessoa vai lá fazer um financiamento, por exemplo, com uma parcela de R$2.000, hoje talvez esteja muito próximo do fluxo financeiro do nosso investidor. Só que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, quanto que isso vai representar, seja no salário mínimo, seja na renda desse investidor? Então esse prazo de 20, 30 anos é se realmente ele foi pagando parcela por parcela até chegar no prazo final. Só que conforme a valorização, o ganho de valor do dinheiro ao longo do tempo, ele amortiza. E essa amortização ele consegue eliminar de 60% a 70% de juros. Então faz muito sentido para o investidor. Eu queria pegar o teu gancho, pedir a contribuição da Rosana também, porque a gente está falando do investidor, né? Mas agora, quando você começou a falar, porque vai ficar 20, 30 anos. E o morador? Ele vai ficar 20, 30 anos pagando aluguel? Esse aluguel que a gente está falando, ele, conforme você falou, ele vai subindo pelos indexadores. E se ele fizer um financiamento bancário, essa parcela, ela própria, tendo duas modalidades, que eu vou pedir a ajuda da Rosana para explicar para a gente como funciona, mas também a inflação vai fazendo com que vai perdendo valor essa parcela de financiamento, né? Rosana, consegue contribuir com a gente aí falando um pouquinho do financiamento bancário sobre financiamento tabela saque e tabela price? Perfeito. Hoje o cliente ele tem duas formas de escolher, né? A tabela saque, que é mais conhecida como decrescente, né? Onde a parcela de amortização, vamos supor, dar um exemplo aqui, uma parcela de R$1.000. Essa parcela de amortização, esse valor integral da parcela não é 100% a parcela do imóvel. Uma parte é juros e uma parte é amortização. Essa amortização ela é fixa e o que decresce mês a mês é os juros. Então, o cliente ele pode adquirir num prazo de até 420 meses, aí, onde a parcela dele vai iniciar num valor e todo mês ele vai decrescer. Né? Todo mês ele vai caindo. E nós temos como contrapartida aí a tabela price. A tabela price ele tende a ser linear no tempo, né? Onde essa parcela, vamos considerar a mesma parcela aí, R$1.000. Essa parcela, o que muda nela? Ela inicialmente ela começa com um valor de amortização mais amplo, né? Ou seja, maior, e ao decorrer do tempo ela vai tendo uma substituição, onde as últimas parcelas lá do final, no decorrer do tempo ele vai tendo essa alteração e as últimas parcelas, o montante de juros é muito maior que a amortização. Tá? E só que aqui dentro você sente que a parcela é linear, ou seja, fixa, e aqui dentro você sente que ela é decrescente, mas ambas terão mesmos juros. Ambas terão o mesmo juros. Então, isso é importante mencionar que o cliente ele pode escolher. E o que é melhor para o cliente? Depende de cada cliente, né? Clientes que querem uma parcela um pouco menor, automaticamente vão na tabela price. Clientes que querem conseguir um potencial de financiamento maior, com valor maior, vão na tabela saque. Então, depende muito de cada cliente. Aí que a gente entra como consultor financeiro para esse cliente. Por quê? Eu preciso entender qual que é a realidade dele para trazer esse planejamento financeiro. Por quê? Vamos falar um pouquinho das diferenças das duas modalidades. A tabela saque, por vias de regra, ela tem ali de 20% a 30% um desembolso menor ao longo do prazo total. Porém, inicialmente, a parcela fica um pouco mais apertada para esse cliente, para esse investidor. E aí, por isso, a gente precisa entender. A tabela price, ela tem um valor de tabela menor inicialmente. Só que ao longo do prazo, se ele for pagar durante o período todo de financiamento, ela tem esse valor de 20% a 30% maior. Por isso que é importante a gente entender qual que é a expectativa de desembolso dele para a gente trazer essas duas situações aqui para que ele tome a decisão. Então, Vitor, se eu tenho um dinheiro guardado, eu quero fazer um financiamento bancário e eu vou querer liquidar esse meu financiamento muito próximo. Qual seria o vantajoso? Tabela price ou tabela saque? Eu vou querer quitar antes do período final. Nesse caso, Georgia, a price é melhor. Por quê? Porque eu tenho um valor de tabela fixa e as últimas parcelas elas têm tem um percentual maior de juros. Então, a partir do momento que você, dependendo da situação, quer fazer um aporte no seu financiamento, você consegue eliminar mais juros. E você consegue eliminar ali de 50%, 60%, 65%, dependendo do prazo e dependendo a taxa de juros que você pegar na época. Então, pro cliente, pro investidor, que quer de alguma forma antecipar,
seja porque ele recebeu uma participação nos lucros, seja porque ele tem algum recurso para receber em prazos específicos, a gente orienta sempre na tabela Price, porque ele vai conseguir amortizar o maior valor de juros ali no final do prazo. É importante comentar que ele consegue, em ambas tabelas, ele consegue fazer essa amortização, né? E vai muito da situação financeira do cliente naquele momento, né? Qual é a mais vantajosa? Depende da situação que o cliente se encontra. Estamos falando aqui que é muito bom comprar um apartamento financiado, né? Mas eu devo estar imaginando a quantidade de pessoas que quer saber como comprar esse apartamento na planta, como encontrar essa facilidade que a LBX tem. Rosana, consegue contribuir aí um pouquinho sobre o processo de compra de um apartamento? Com certeza. Pessoal, quando o cliente decide, né, que quer sair do aluguel ou que quer comprar o imóvel investindo de forma financiada, o cliente tem que se preparar para uma aprovação de crédito, né? Ter ali o nome limpo, né? Se ater às despesas que estão tendo mensalmente, né? Rosana, é impeditiva ter uma utilização de cartão de crédito num valor alto, ter um financiamento ativo já, seja de carro, seja de imóvel? Não é impeditivo. Obviamente, a gente faz uma aprovação de crédito para entender, né, qual que é a leitura que o banco está tendo do cliente. Mas o cliente pode se prevenir. Estando com o nome limpo, que é obrigatório, diminuir as despesas, né, efetuar o pagamento em dia, naturalmente, das suas despesas mensais e tentar entender a tua situação financeira. Então, são pontos que o cliente ele pode tomar o cuidado antes de passar por uma aprovação de crédito. Outra grande dúvida é sobre a comprovação de renda. Quais são as possibilidades? Vamos lá. Naturalmente, existem nichos aí de clientes que são registrados, né? Então, para isso, ele precisa de um holerite, né? Tendo os 2 últimos holerites aí, o banco ele já consegue fazer análise de crédito. E existem aqueles clientes que são autônomos ou empresários, que daí a forma de comprovação de renda, ele fica voltado para um prolabore, a declaração de imposto de renda do cliente. Muitas vezes, extratos bancários, dependendo, também é aceito. Mas há essa variedade para o cliente entender onde ele se encaixa melhor. E nesse momento, Georgia, é o momento que a tua equipe ali junto com o cliente consegue mitigar ali qual que é a melhor renda, qual que é a melhor forma de comprovação de renda para o nosso cliente. Ô, Rosana, e aí então, durante a obra, quais são os custos que o cliente, o investidor vão ter se a gente está falando assim do financiamento? Se o cliente financia agora, alguns custos também vão ser antecipados para agora, né? Como eu falei da documentação para registrar o imóvel, mas existe uma parcela que se chama parcela de obra. Ela não é a parcela cheia do imóvel ainda, essa parcela integral ele só vai pagar quando o imóvel ficar pronto. Entretanto, essa parcela de obra ela é uma parcela proporcional ao que está sendo construído. Portanto, conforme o andamento da obra, quanto mais a obra evolui, mais essa parcela evolui também. Vou dar um simples exemplo. A tua parcela na integralidade, quando o imóvel ficar pronto, ela é R$1.000. Porém, a obra começou a evoluir agora. Iniciou, o engenheiro fez a medição da obra, conferiu que a obra evoluiu 10%. Então, a gente pode fazer uma conta básica que 10% dessa parcela de R$1.000 é o valor da tua parcela de obra. Isso daí que você está falando, então, é o que popularmente a gente fala de juros de obra, seguro de obra? Exatamente. É importante o cliente saber que ele paga esse juros de obra para a instituição financeira para que ele tenha total garantia de entrega das chaves, né? E principalmente para que ele fique assegurado da garantia e também resguardado em qualquer eventualidade que ocorra aí na construção. E a LBX Construtora, ela está há 14 anos no mercado, né? Ela vem num crescimento exponencial aí. E quando a gente fala de crescimento, eu falo também de governança corporativa, né? A gente está trazendo executivo do mercado para estar assumindo posições estratégicas. Nós temos um conselho administrativo que atua fortemente nas decisões estratégicas da empresa. Falando em crescimento, né? O que a gente tem de land banking hoje é o maior da história. Land banking é o quê? São os terrenos que a gente já tem negociados para estar fazendo a expansão. E o ranking da Intec, que eu acho que é importante a gente estar destacando aqui. Viemos numa evolução constante e agora, o último ranking que saiu, somos a 54ª maior construtora do país. E trazendo para o nosso segmento, que é um segmento econômico, somos a 3ª maior do Sul. O crescimento ele tem sido exponencial, mas é importante falar que isso tem sido feito com solidez e segurança, né, para que garanta aos nossos clientes que as nossas obras sejam entregues dentro do prazo estipulado e também que todas as nossas obras lançadas estejam devidamente registradas no cartório de registro de imóveis, no seu registro de incorporação. E também a construtora atua aí com selos de qualidade para garantir a melhor entrega para os nossos clientes.
A LBX atua no Paraná e São Paulo e de forma estratégica estamos expandindo para outras cidades com grande potencial nos 2 estados e consolidando ainda mais nas mesmas cidades que a gente já atua. Todo esse crescimento da LBX é todo planejado, com expansão, segurança e qualidade na entrega para o cliente. Quando a gente fala de qualidade, falamos dos nossos empreendimentos, que hoje nós trabalhamos com a linha econômica, que se enquadra no Minha Casa Minha Vida, e até um médio padrão, que é uma linha de financiamento SBPE. Todos esses empreendimentos nós entregamos pensando em cada detalhe. Todos eles são linhas Home Club, com diferenciais exclusivos e espelhados até empreendimentos de alto padrão. Então, LBX é sinônimo de segurança, crescimento e qualidade. Bom, falamos aqui um pouquinho de conhecimento técnico, de investimento, mercado imobiliário. Eu gostaria de incentivar você, Vitor, falar um pouquinho pra gente, uma última mensagem, expressar um pouco aí, resumidamente, sobre o que nós conversamos hoje, né? Legal. Eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor aqui. A gente trouxe algumas informações que são pertinentes. E assim, a hora de investir no mercado imobiliário é agora, né? Então a gente viu muita coisa sobre valorização. Então assim, estamos à disposição para tirar as dúvidas, trazer soluções para vocês e ajudar nessa tomada de decisão. Legal. E Georgia, o que você pode deixar de mensagem para os nossos clientes? Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir muito com a sua decisão de estar adquirindo, de estar investindo em um imóvel. Me coloco à disposição toda a equipe de vendas para te dar essa consultoria e apresentar as nossas condições incríveis para você realmente estar vindo comprar o seu imóvel do sonho ou o seu investimento aí de rentabilidade. Pessoal, e fica a dica aí, siga-nos nas redes sociais, né? E fique acompanhando aí, porque de agora em diante vamos postar conteúdos muito semelhantes a esse. Eu tenho certeza que vai interessar você.